Mais uma indicada ao Prêmio Publish News Jovens Talentos 2020-2021. O papo no Publish News Entrevista é com Ana Luísa Cardoso, agente literária. Ana Luísa, obrigado sobre tudo. E já vou começar com uma pergunta meio tola, sei lá, mas para suscitar boas respostas. Quando você chega em hotel, no campo de profissão, você escreve agente literária? Sim. Qual foi a primeira vez? Você lembra da primeira vez em que você colocou no campo profissão agente literária? Olha, eu acho que foi desde que eu comecei a trabalhar na agência mesmo, assim. Porque no começo era meio esquisito, né? Porque você vai preencher essas coisas e nunca tem. Quando são campos pré-preenchidos, nunca tem a profissão, assim. Eu ficava, tá, vou botar o quê, sabe? Às vezes eu botava editora, mas não sou editora. E aí eu, enfim, ficava meio nessa, assim. Mas sempre gera perguntas, né? Eu sempre preencho agente literária e todo mundo fica, mas o que é isso? Olha só, que legal! As pessoas não têm a menor ideia do que se trata, mas parece uma coisa super legal. Mas parece mesmo. Eu acho que o título, né, dessa função na sociedade, sei lá como é que eu descrevo, mas tem mais glamour até do que ser escritor ou escritora, editora ou editora. Você fala agente literário, as pessoas, ai meu Deus, chegou a agente literário. Uns abrem a porta com um sorriso, outros batem a porta se escondendo com medo. Exatamente. Gera curiosidade, é engraçado. Porque como é que você se encaminhou para ser uma agente literária? Foi uma coisa que você sempre sonhou? Como é que pintou na sua vida? Não, então, na verdade foi meio por acaso, assim, porque eu vim do direito, eu estava, enfim, quase me formando na faculdade de direito, fazia pesquisa e tal, mas eu não queria trabalhar com aquilo de maneira nenhuma, mas estava naquela, tipo, vou me formar, sabe, falta um ano, vou me formar, vou terminar essa faculdade, aí eu vejo o que eu faço. E aí meu pai até que veio em algum momento e falou, filha, não faz o menor sentido esse seu plano, sabe? De se formar numa faculdade, num curso que você não quer trabalhar com isso e tal, você tem certeza, repensa e tal. E aí eu parei realmente para pensar sobre isso, não tinha nem considerado a possibilidade de mudar de faculdade na época. E aí eu mudei para letras. E eu fui fazer letras. No quarto ano isso, você tava na boca, assim, né? Tava na boca. E aí todo mundo achando que eu era meio louca, assim, mas sem certeza, você não vai se formar. E o meu pai lá, não, vai, troca de curso, sabe? Você não quer trabalhar com isso, tá louca. Louca é você se formar nesse negócio e não ter o que fazer com o seu diploma. Mas seu pai é advogado, não? Meu pai é advogado. E aí ele falou, não, acho que a gente vai perder uma excelente advogada, sabe? Mas realmente você não quer trabalhar com isso, não faz sentido. E acabou que eu uso pra caramba, né? Tudo que eu aprendi na faculdade de Direito no meu trabalho hoje em dia, assim. Então acabou que eu consegui juntar dois campos que me interessam, assim, bastante, que são a literatura e essa parte mais burocrática, assim, né? De contratos e... Adoro contrato. É mesmo? Olha. Adoro. Eu sou tipo a louca do contrato, assim. Mas e letras te preencheu na época? Me preencheu, eu amei fazer a faculdade, assim, foi um prazer, sabe? E aí eu vi que realmente... Eu me dei conta que eu realmente não queria trabalhar com direito num final de semana que eu estava estudando para uma prova de direito societário, que eu me peguei tendo que ler 400 páginas sobre direito societário, eu tava, cara, eu não quero ler isso, sabe? Se fossem 400 páginas, sei lá, Dom Quixote, eu ia estar lendo feliz da vida. Ia passar o final de semana inteiro enfiado dentro de casa lendo aquilo, sabe? E aí, enfim, para ler sobre direito societário, putz, não. E aí ali eu parei, meu pai já tinha tido essa conversa comigo, eu tava pensando sobre, eu falei, não, realmente não é o que eu quero, assim. Então, a faculdade de letras para mim foi muito gostosa, sabe? Porque é um campo, assim, que me interessa, mas eu também não me via academicamente em momento nenhum, sabe? Eu não me via dando aula ou trabalhando com pesquisa, ou enfim, não é fazer um mestrado em literatura, discutir os conceitos, os fundamentos da literatura brasileira, sabe? Não é a minha, assim. Eu gosto de uma coisa mais objetiva, mais pragmática, sabe? Então, eu acho que no agenciamento consegui juntar isso tudo, assim. E eu tinha acabado de mudar para a faculdade de letras, estava no primeiro semestre, e aí a Luciana me chamou para trabalhar com ela tinha acabado de fundar a agência, tinha saído da Record,
Eu sou muito amiga da filha da Luciana, da Bebel, de, enfim, muito tempo, de longa data. E aí, por causa disso, eu já conhecia a Luciana, assim, desde a época da Record. E eu achava o máximo o trabalho dela, achava incrível ser editora, eu achava aquilo maravilhoso, mas por alguma razão não tinha passado pela minha cabeça que eu poderia trabalhar com isso, sabe? E aí, quando ela saiu da Record, fundou a agência, eu tava precisando de alguém para trabalhar com ela, ela veio, Ana, você não topa, sabe? Tem tudo a ver e tal, você acabou de mudar para letras e tal, fazia direito, vem trabalhar comigo. E aí eu comecei com ela, tô desde o início, assim, amei. Nunca mais saí. Que barato. Uma confidência que talvez seja antiética, assim, mas imagina, meu papel é esse. A Luciana não tem saudade de ser editora, não, porque ela foi fantástica, né? Ela foi. Ela foi uma grande editora. E é uma agente literária importante, não estou desmerecendo nada, mas enfim, uma coisa que você faz com tanto empenho, um tempo, né, com sucesso. Mas eu acho que ela fez durante muito tempo, né? E com a agência também, acho que ela consegue ter uma liberdade maior com o tempo dela, enfim, a agenda dela, a vida dela de forma geral, sabe? Que eu acho que o trabalho ali na editora não permitia. Então, acho que é uma experiência diferente. Acho que deve ser interessante também, né? Porque ela tem. Isso é uma coisa que eu acho que faz bastante diferença assim, no nosso trabalho e que a gente até tem esse feedback muitas vezes dos editores. Porque como a Luciana foi editora durante muito tempo, a gente tem muito esse olhar do editor, né? Na hora que a gente está, enfim, fazendo as negociações e tal. Por mais que a gente esteja defendendo os direitos dos nossos clientes, que são os autores e as editoras e outras agências estrangeiras que a gente representa aqui para o Brasil, a gente sabe até que ponto que dá para ir, né? A gente sabe que tem um limite ali de até onde você puxar uma negociação e, sei lá, eventualmente um editor vir a pagar muito mais do que ele achava justo ou razoável por um livro. No final das contas, mesmo que o livro vá bem depois, ele vai dar um gosto de frustração maior do que se você tiver pagado aquilo que você acha justo pagar para aquele livro e o livro vai muito bem e todo mundo vai ganhar muito mais lá na frente, sabe? Uhum. Então tem umas sutilezas, assim, que eu acho que a experiência dela como editora agregam bastante ao nosso dia a dia como agentes, assim. E, Ana, eu pessoalmente, eu só conheço mulheres agentes literárias. Você, Luciana, Lúcia Riffe, Karin Schindler, tive o prazer de conhecer, Alessandra Ruiz. É uma coincidência? Ou tem muitos homens também nesse meio? Não, tem muitos homens também, mas, de fato, tem muito mais mulheres. Assim. O mercado editorial é um mercado que é interessante, porque eu acho que é um dos poucos mercados em que você tem uma quantidade muito maior de mulheres, de forma geral, do que de homens, né? Em todos os postos, assim. Então, eu acho que tem a ver com o fato de que mulheres leem mais, de fato, e né, estão mais envolvidas com esse universo da literatura, de forma geral. E no caso do agenciamento, eu acho que talvez tem um pouco a ver também, aí, enfim, baseado apenas em achismo meu. Eu acho que pode ter a ver com o fato de que você, quando trabalha como agente, na verdade, você faz um trabalho muito grande de psicólogo também, em muitos momentos, sabe? Você lida ali com as expectativas e com as frustrações, e, enfim, de artistas com a sua obra, que muitas vezes não tomam os caminhos que eles esperavam, sabe? Ao criar aquela obra. Então, é um trabalho muito grande também de conversa, de troca, de entender o outro, entender o lugar do outro, e mediar ali as coisas, e pegar frustrações e tentar transformar aquilo. E eu acho que é um campo, assim, para o qual mulheres levam jeito. Não que homens não levem também, mas eu acho que mulheres têm um tato um pouquinho mais aguçado, assim, para essa coisa da conversa, sabe? Que barato. Eu vou tentar. Talvez você receba muitas perguntas, como você mesma já disse. Caramba, agente literário, como é que é? Tal, tem uma aura de mistério, eu diria, assim, da função. Porque muita gente já ouviu falar, mas saber exatamente como é o trabalho. Então, eu vou tentar puxar um pouco sobre isso também. Porque você mesma colocou também que é um trabalho cheio de expectativas. O autor chega, ou vocês chegam no autor e na autora, e por parte do artista, principalmente, tem
tem as expectativas, às vezes, nem tão reais. Sim. Como você diria que é o que o agente faz pelo autor e pela autora e o que o agente não faz? Olha, a gente não faz assessoria de imprensa, que é uma coisa que às vezes tem essa expectativa, assim, sabe? E é um trabalho distinto, é um trabalho à parte, assim. Há até agentes que fazem isso. Acho que talvez a Alessandra faça isso um pouco na agência dela, mas é uma outra proposta, sabe? O que a gente faz, na verdade, são duas frentes, né? Porque tem a frente do agenciamento primário, que a gente chama, que é esse trabalho do agente com o autor diretamente, e tem o coagenciamento, que são as listas de editoras e agências estrangeiras que a gente representa para o Brasil. A gente representa uma editora apenas, uma editora pequenininha, brasileira, que a gente representa alguns livros do catálogo deles para o exterior, mas é uma exceção, assim, de brasileiros, majoritariamente a gente representa autores. E que são dois trabalhos muito diferentes, né? Porque quando você está trabalhando, representando listas, catálogos de editoras e de agências, você está trabalhando com profissionais do livro, como você, que não tem qualquer vínculo emocional com aquelas obras que eles estão vendendo. Então, é uma relação mais profissional, né, lato sensu, assim, porque é de profissional para profissional que entende, né, pessoas, você está conversando com pessoas que realmente entendem como é que funciona esse mercado de direitos, como é que funciona essa coisa de você, né, levar livros para viajar mundo afora, e quais são as expectativas que você pode ter e quais são as expectativas que não são cabidas. Assim. Então, é uma relação X. Né? A relação do agente com o autor é diferente, porque o autor ele é o artista, o criador daquela obra. Então, aquilo para ele passou anos, às vezes, escrevendo aquele livro, sabe? Pensando sobre aquilo, desenvolvendo aquela ideia. E aí ele chega com aquele trabalho pronto. Ele te entrega, ele tem toda uma carga emocional envolvida ali que tem que ser levada em conta, sabe? Então, eventualmente, é muito mais fácil você dizer para um diretor ou gerente de direitos subsidiários de direitos estrangeiros de alguma editora que te manda um livro com um pitch super empolgado sobre aquele livro e tal, é muito mais fácil virar para ele e falar, olha, realmente muito interessante, mas esse livro não tem a menor chance no Brasil, sabe? Impossível pelas razões X, Y, Z. E o cara vai entender aquilo, a pessoa vai entender e falar, não, beleza, se você está falando é isso, sabe? Te entendo e tal, fica aí o livro, se tiver uma oportunidade, você está a par. Você não tem como virar e falar isso para um autor, sabe? Olha, maravilhoso seu livro, mas assim, menor chance, a gente não vai conseguir publicar isso nunca. Então, requer, assim, um tato diferente, sabe? Você lidar com a obra de alguém. Esse livro que não tem muita chance, ele acaba não chegando. Você já... o autor que escreve um livro assim, ele não está com a gente, eu imagino, não é? Vocês são o primeiro filtro, não são? Eu acho que é nesse sentido. Exatamente. O que a gente faz, na verdade, né, e eu acho que é um trabalho que é muito importante, ainda mais hoje em dia, que a gente tem um volume de trabalho gigantesco, sabe? E a tecnologia, nesse sentido, ela é óbvio que ela facilita muito a vida, mas ela é um pouco incompatível, né, com o nosso ofício, assim, porque nós, agentes, autores e editores, a gente precisa parar e ler aquilo, sabe? Você precisa ter tempo para ler, e enquanto você está envolvido resolvendo coisas, e respondendo e-mail, e resolvendo pepino, fechando contrato, e não sei o quê, você não tem tempo realmente para ler. As pessoas, eu vejo muito isso, que as pessoas têm uma ideia do agenciamento literário, como se a gente passasse o dia sentado numa sala, em poltronas de couro, sabe? Numa biblioteca maravilhosa, tomando café e lendo tudo que há de mais novo na literatura brasileira, sabe? Não é isso, a gente passa o dia inteiro resolvendo pepino, sabe? Resolvendo problema, manda material e não sei o que, sabe? E qual é o seu tempo, então, para ler? É o meu tempo livre. Nossa. O final de semana... Ou seja, não tem tempo livre, né? Não tem tempo livre, exatamente. É engraçado, Ana, você não tem essa impressão também que a maior parte das pessoas acha que a leitura é uma atividade passiva, quando ela, na verdade, ela é uma ação, né? Você se debruça, né? Por mais que o corpo seja parado, é uma ação intensíssima, né? Sim, completamente. O seu corpo físico está ali parado, sentado, deitado, o que seja, mas todos os seus outros corpos estão ali completamente imersos. E eu brinco muito com isso, assim, porque eu sou uma pessoa que eu absolutamente sou zero audiovisual, eu não vejo série nenhuma,
vejo super pouco filme, porque não dá tempo. Nossa. O tempo que eu tô em casa, que eu tenho, né, de lazer, assim, tal, para fazer alguma coisa, eu tô lendo, normalmente. Ou eu vou ler, ou eu vou ver um filme, vou ver uma série, sabe? Eu acabo lendo. E quando eu quero descansar de fato, descansar a cabeça e não pensar nada, aí eu vou ver um filme. Sabe? Porque eu não quero, eu quero só sentar e ficar ali olhando, e eu quero que a tela me dê todas as informações mastigadas e explicadas. Eu não quero ter que criar nada, sabe? Porque quando você tá lendo, você tá criando aquele universo que você tá lendo, né? A sua imaginação tá ali fazendo ligações e imaginando cenários e personagens e roupas, e, enfim, sabores, cheiros, sabe? Você tá criando aquilo tudo, aquele universo que você tá lendo. Então demanda muito, de fato. Não, você dizer que pouco vê séries nesse tempo atual, eu acho que até o Papa Francisco e o Cacique Raoni ficariam chocados. Não, pois é, tô atrasadíssima. Minha lista de séries e filmes maravilhosos que estão em todos os streamings da quarentena só fica cada vez maior e eu não consigo dar conta. Que barato. E é engraçado que você não dá conta, mas sempre tá ligada, né? Porque o mundo da literatura e o do audiovisual estão conectados, assim, de forma... Acho que nunca mais vão se desgrudar, né? Não, total, total. A gente trabalha muito essa frente também. É um mercado em que a gente entrou bem forte nos últimos anos e que eu adoro particularmente, que é o das adaptações audiovisuais, de venda de direitos de obras literárias para basear roteiros de filme, de série e tal. E é muito legal acompanhar esse desenvolvimento, sabe? Você vê ali o livro, eu leio aquele livro e falo, cara, esse livro tem muito potencial audiovisual. E aí você começa a apresentar para os produtores e tal, e manda, consegue um contrato para ele, aí vai acompanhar esse processo, sabe, de criação de roteiro, de propostas de adaptação e tal. Até poucos chegaram a ser adaptados de fato, né? Porque demora tempo, de fato, muito trabalho, muito dinheiro envolvido para um filme, uma série saírem. Um trabalho de muita gente envolvido. Mas acompanhar esse processo todo da transformação de um livro num produto audiovisual é muito interessante. Você sente que muitos autores já escrevem imaginando essa transformação ou não? Sim, muitos autores fazem isso e eu sou muito crítica disso, porque roteiro não é literatura, roteiro é roteiro, são coisas diferentes, sabe? Tem roteiros maravilhosos e quando você... Eu sou aquela pessoa chata que fica assistindo série e fica, puta, esse roteiro tá horrível. Esse negócio, que diálogos são esses, sabe? Não sei, eu fico ali criticando e quando tá maravilhoso eu fico, gente, eu amei essa série, esse roteiro é incrível, as pessoas olham pra minha cara, tipo, oi? Sabe? Tipo... Roteiro não é literatura, sabe? Roteiro é um outro formato. De semelhança com a literatura, você tem o fato de que é um texto, mas ele é um texto feito para ser interpretado, sabe? Quando você está escrevendo um livro, você está construindo um personagem, né? Você tem um narrador ali. Você tem aquele narrador que está te dando todas as informações que você precisa para você compor aquela cena na sua cabeça. E quando isso passa para a tela, você não tem esse narrador, né, majoritariamente, na maioria das vezes. Então, no roteiro, você vai precisar colocar muitas informações que vão ser narradas no livro, elas vão precisar entrar em forma de cenário, tem que estar incluídas ali de alguma forma, ou então de diálogo, sabe? Então, a gente recebe muito, ultimamente, a gente tem visto alguns exemplos, assim, houve 2 originais que chegaram meio recentemente que estavam com esse problema, sabe? E um deles é de um autor que é um autor super talentoso, que tem uma obra super vasta, mas eu conversei isso com ele, eu falei, cara, acho que você focou muito, esse tema, esse livro, realmente ele tem muito potencial para ser adaptado, mas você focou tanto nisso que ele não tá acabado ainda, sabe? Ele não tá um livro, eu tô sentindo que eu tô lendo um roteiro, sabe? São coisas diferentes, a gente trabalhou bastante naquele livro, naquele original, até enxugar e falar, beleza, agora a gente tem um livro, sabe? Agora a gente tem um original de um romance e não um rascunho de um roteiro, sabe? Uma base de roteiro. São coisas diferentes. Nossa, e você fala contando isso, se eu sou o editor, quando você vai me apresentar esse livro, eu realmente vou ler com outros olhos. Você fez um trabalho de edição prévia, que é valiosíssimo para qualquer editora, né? A editora vai ter muito menos trabalho na preparação desse livro, e vai ser mais rápido o processo também, ele chegando tão pronto já, né?
Sim, sim, a gente tenta fazer isso ao máximo, assim, é óbvio que, né, que a gente não tem como realmente editar, eu não entro canetando de fato, né, os originais, porque não dá, não tem como, assim. É um outro trabalho à parte que demanda um tempo à parte que a gente não tem como fazer, assim, mas a gente faz uma pré-edição dos livros, antes de mandar para os editores, a gente tenta mandar para os editores os originais o mais redondinhos possível. Até porque é um volume gigantesco de original que os editores recebem, sabe? Um volume imenso de obras, tanto brasileiras quanto estrangeiras, enfim, para você ler e avaliar e pensar no que vai publicar. E tem os livros que estão no prelo, tem, sabe? Você não tem, você começa a ler um original, e eu vejo por mim. Eu recebo muito original, eu tenho um volume gigantesco de leitura para fazer. Se eu começo a ler um original e ele tá com muito problema de texto mesmo, às vezes gramatical, de revisão, sabe? Às vezes problemas cronológicos, aquilo atrapalha a leitura. Vírgula mal colocada é um negócio que atrapalha demais a leitura. Porque você começa a ler e aí você se perde, você não entende direito, você tem que voltar e aí, cara, não dá. Você perde o tesão de ler aquilo, sabe? Então eu começo a ler, se tá emperrado, eu já falo, cara, volta, precisa de revisão. Revisa isso, tá cheio de problema de vírgula, de ortografia, dá uma consertada nisso, ou revisa você, ou manda para uma revisão profissional e me manda de volta, sabe? Então isso é uma coisa que a gente já faz geral, assim, e muitas vezes quando há questões estruturais do romance também, a gente vai mandando, sabe? Ó, isso aqui não tá batendo, esse personagem aqui não tá legal aqui, isso aqui tá meio esquisito. A gente vai fazendo isso e, enfim, para tentar, né, ter um texto mais redondo, assim, para mandar para os editores. Ana, você cresceu na cidade do Rio de Janeiro? Foi. Em que bairro? Eu cresci no Rio. Eu nasci no Leblon e quando eu tava ali adolescente eu mudei pra Gávea e minha família segue morando na Gávea, eu moro em São Paulo agora. Você mora em São Paulo hoje. Tá com saudade do Rio de Janeiro, não? Não. Eu amo o Rio de Janeiro, mas não tô com saudade. Mas se adaptou bem a São Paulo. Eu adoro São Paulo. Como é que era a sua casa? É uma casa, você sempre, os livros sempre tiveram te cercando ou não? Foram uma novidade para depois, assim? Não, sempre tive. A minha mãe é muito leitora, inclusive até hoje a minha mãe é uma das grandes leitoras dos livros da agência, assim. Ela é uma das maiores conhecedoras das obras dos autores da agência, que eu vou mandando tudo para ela. E ela sempre foi uma grande leitora, minha casa sempre teve muito livro. Até hoje a casa da minha mãe é uma grande biblioteca, assim. E aqui em casa também, que os livros estão no escritório, eu tô na sala. Não precisa. Você não precisa comprar essa coisa da Amazon aqui. É esse fundo, né? Aí sempre teve muito livro, assim. Eu sempre fui uma criança leitora, sabe? Eu sempre gostei muito de ler. E houve uma fase, assim, de pré-adolescência e tal, né? Que aquela época meio esquisita, assim, da vida de todo mundo. Que foi a época também que os meus pais se separaram e tal. Foi uma época complicada ali. E eu me lembro de poucas coisas, assim, dessa época, que eu acho que foi um momento talvez um pouco traumático, assim, você vai desligando, né? Algumas memórias, assim. Mas eu me lembro muito de eu enfurnada no quarto, lendo. E aí eu comecei a devorar a biblioteca da minha mãe, assim, até uns livros que não eram muito para minha idade. Lendo o quê? Lendo tudo. Lendo tudo, assim, de Diário de Bridget Jones a, sei lá, livro de filosofia, sabe? Eu não entendia nada, lendo Nietzsche. Eu não entendia nada, mas eu tava lendo. E hoje, o que você diria que são as suas influências, assim, as suas bases para entendimento de literatura, enfim? Mas você diz em termos de tipo, referência de autores e tal? Autores, ou tipo, livros em específico, ou linhas, enfim, gêneros? Eu acho que eu leio de tudo, né? Também muito por causa do trabalho e tal. Tipo, eu leio de tudo e para mim o maior desafio, eu acho, do trabalho com livro, do trabalho como agente, foi eu conseguir aprender a avaliar a qualidade de um livro, independente de ser um gênero ou tipo de literatura que eu pessoalmente gosto. Isso para mim no começo era muito difícil, sabe? Porque eu começava a ler e ficava, não tô gostando. Tá, beleza, mas você não tá gostando por quê? Porque você não gosta, porque não te interessa, ou porque é realmente ruim, sabe? Então isso para mim foi mais difícil, assim, quando eu comecei a sentir que eu tava conseguindo avaliar, né, de forma ali
profissional mesmo, um original, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, ai, que bom, sabe? Eu consegui avaliar esse livro aqui, que eu não gosto pessoalmente, eu nunca leria, mas achei bom, sabe? Então, mas eu acho que o que eu mais gosto de ler, assim, eu leio muito de tudo, assim. Eu não sou muito fã de ficção científica, não sou muito de suspense, assim, e tal. Eu não gosto muito de leituras que me deixem nervosa. Não gosto, sabe? De me sentir nervosa, acelerar batimento cardíaco. Eu não gosto disso, pessoalmente, assim. Mas não sei, eu acho que grandes obras, para mim, que passem as questões humanas, sabe? Eu sou muito ligada nessa coisa das relações humanas, da forma como as pessoas se relacionam entre si, da forma como uma mesma situação é vivida por diferentes personagens, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto bastante, assim. Eu gosto muito de romance histórico também, adoro. Eu sou grande leitora de romances históricos. E de autores, assim, acho que, na minha opinião, sei lá, acho que o meu gosto pessoal, autores que eu pego para ler e sempre me dão prazer, sabe? Eu não tenho a menor dúvida. Aquele momento você tá, o que eu vou ler? Eu não sei o que eu vou ler. Você vai para um autor conhecido, sabe? Eu tenho muito isso com a Marta Batalha. Eu amo tudo que a Marta escreve. Eu me identifico muito. Eu tenho muito isso com o Alberto Mussa também, que é uma obra que eu adoro. É uma obra grande, então extensa. Então tem muita coisa para ler. Eu sou louca pelo Murakami. Os que vêm aqui à minha cabeça, assim. Sempre ficam uns de fora. Mas isso Exatamente. já É dá um tanta chão. gente. Não, isso já nos dá um chão, assim. A Marta Batalha foi, além de tudo, é um trabalho muito seu, né? Pelo que eu li no seu perfil, quando foi indicada para o Prêmio Jovens Talentos de 2020 e 2021, tem lá no texto essa referência à Marta Batalha. Como é que foi esse trabalho? Ai, foi muito legal. Cara, a marca ela chegou pra gente pelo site, né? Que no site da agência a gente tem uma abinha ali para envio de originais. E a gente dá uma olhada em tudo que chega. Obviamente a gente não tem como responder a todo mundo, que é muito original que chega. Eu acho inacreditável a quantidade de gente que escreve. É incrível, assim, é bizarro. É muita gente. É muita coisa que chega. E chega muita coisa boa, assim. Chega muita coisa muito ruim, mas chega muita coisa boa também. E a Marta chegou assim, e aí a gente viu, eu e a Luciana vimos separadamente, nós duas recebemos esses e-mails de submissão pelo site, chegam nos e-mails de nós duas. A gente recebeu e as duas leram, e aí a gente chegou no dia seguinte na agência, olhou uma para outra e falou: você viu aquele e-mail que chegou ontem pelo site e tal? Nossa, vi, muito bom. Vamos pedir, porque a gente pede para a pessoa copiar as primeiras 15 páginas do texto do original, a gente dá uma olhada, se a gente achar que vale, a gente pede para mandar o original inteiro. Aí eu falei, não, vou escrever para ela para pedir, a gente escreveu, pediu, ela mandou, e era maravilhoso, assim, a gente leu, a gente ficou encantada, sabe? Maravilhoso. Você ri, que é o Eurídice, né? A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que tinha um outro título na época, que era um título zero vendável, assim, que parecia que era uma outra coisa. Era Os Êxodos de Eurídice, o título. Parecia uma coisa meio bíblica, assim, sabe? Tipo, eu olhei, cara, Êxodos de Eurídice, o que é isso? E eu comecei a ler, gente, coisa maravilhosa, sabe? Porque tem uma voz narrativa ali, aí eu acho que eu volto também um pouco na sua pergunta anterior, sabe? O que te move, o que me move em termos de como leitora, é essa voz narrativa, sabe? Que é uma coisa que a Marta tem muito forte, que o Beto tem muito forte, que o Murakami tem muito forte, sabe? Os três autores que eu dei de exemplo. Que é aquela voz que você lê, você pode ler qualquer coisa da pessoa, daquele autor, mesmo que não esteja assinado, você lê aquilo e você fala, isso aqui é fulano de tal, sabe? Cada romance é muito diferente um do outro, tem personagens muito distintos, sabe? Não é, às vezes eu falo isso e a pessoa fica, mas aí o autor meio que escreve sempre a mesma coisa. Não. Ele escreve coisas completamente distintas, sobre personagens completamente distintos, mas tem uma voz ali que é do autor, sabe? Que é a marca ali do autor e que eu tenho muito essa coisa da narrativa, sabe? Da voz narrativa. Eu sou muito viciada em meme também. Eu adoro, porque eu acho que meme é uma narrativa, sabe? Eu acho que esses threads de meme são um negócio genial, assim, porque é um meme atrás do outro, eles montando uma narrativa sobre algum tema, sabe? Uma piada e tal, enfim, que nós somos maravilhosos nisso, brasileiros. Geniais.
Eu acho, o meu negócio é com a narrativa, sabe? Com a forma como você consegue narrar uma história, narrar um fato. Uma mesma história pode ser contada de diversas formas, e uma história muito incrível, uma história muito blá, pode ser contada de uma forma muito incrível, sabe? Então, o meu negócio é com isso. E a Marta tem isso. E aí, enfim, a gente conversando com ela e tal, lemos o original, nos encantamos, assumimos a representação. E a gente começou a apresentar para as editoras brasileiras, né? Isso foi em 2015. A gente começou, ela chegou para a gente em 2014, a gente começou a apresentar para as editoras brasileiras em 2015, sabe, ali no auge da crise, sabe, pós-eleição da Dilma, aquela confusão, tinha acabado de cancelar lá, a Dilma tinha acabado de anunciar o calote do PNBE, as editoras estavam desesperadas, ninguém contratando nada, tipo, aquela depressão completa no mercado. E a gente não conseguiu emplacar o livro com ninguém, sabe? Eu acho realmente que as pessoas não leram o livro naquele momento, porque não tem como você ler aquele original e você não ficar impactado por aquilo. Não conheço uma pessoa que tenha lido o livro que não tenha ficado impactada, sabe? E aí a gente apresentando para todo mundo, não conseguimos emplacar, e a gente recebeu uma oferta pequenininha de uma editora, que a editora específica, né, a pessoa física ali da editora, dentro da editora, se apaixonou pelo livro, fez uma oferta simbólica até, assim, era bem baixinha e tal. E a gente falou, não, vamos embora, porque a gente precisa de uma editora para esse livro, sabe? Primeiro livro é isso, vamos lá, o que importa é ser publicado, a gente tenta prêmio, sabe? Com ele publicado, tipo, né, o original editado, a gente consegue trabalhar no exterior. Vamos. Aí aceitamos a oferta, e isso foi logo antes de Frankfurt, de 2015. E aí, quando a gente manda o pré-Frankfurt ali, a gente manda o nosso catálogo para nossa rede ali de, enfim, scouts com agentes, mercado internacional, com os nossos highlights. E a gente colocou o livro no catálogo, apesar dele não ter nem data de publicação, a gente não tinha o original editado, não tinha nada, a gente tinha acabado de fechar a venda. A gente falou, cara, vamos botar porque esse livro é muito bom, sabe? Vamos colocar no catálogo. E a gente fez lá os destaques, e aí no final a gente botou, no pé do e-mail, a gente botou uma observação, tipo, ó, tem esse livro aqui, que ainda tá longe, não é um livro para agora, é um livro para ser falado no ano que vem, mas a gente já chama atenção porque é algo realmente diferenciado. E aí a Sabine, que é uma editora da Zurkamp, na Alemanha, pediu para receber o original, ela lê português, pediu para receber o original, a gente ficou meio assim de mandar o original não editado, sabe? Mandamos. Ela leu, e aí a gente chegou lá em Berlim para se reunir com ela na Zurkamp na semana antes da feira, e ela já recebeu a gente ali na sala dela como oferta para o livro. E aí eu e a Luciana, a gente, sabe? Vamos, yes, é isso, sabe? Tipo, que bom que a gente acreditou nesse livro. E aí, enfim, aí já chegamos em Frankfurt com essa venda para a Alemanha, e aí foi um estouro, a gente vendeu para diversos países, as melhores editoras, criou um hype ali em torno do livro. E aí a gente vendeu para Feltrinelli na Itália, para Seis Barral na Espanha, para Porto em Portugal, enfim, só para as melhores editoras de todos os lugares, para One Word na Inglaterra, sabe? Só grandes editoras, assim, em todos os países. E aí voltamos. E aí, no meio disso, a gente voltou de Frankfurt. Ok, precisamos de um original editado para ontem, sabe? Pois é. O original não tinha nem começado a ser editado ainda. Precisamos de um original editado para ontem, porque a gente prometeu para a Zurkamp que até o dia 2 de janeiro, sei lá, que assim que voltasse o Réveillon, a gente ia ter o original editado na caixa de entrada deles. E aí a gente voltou com essa pressão, e aí a editora que tinha comprado o livro foi demitida, e o livro ficou perdido, o contrato não tinha sido assinado ainda, não tinha sido pago, a editora foi demitida, aí a gente falou, não, então cancela, suspende, sabe? Tipo, não vai dar tempo até fechar esse negócio, encontrar uma outra editora, blá, blá, blá. E não tem nada pior para um livro do que a editora ou o editor que se apaixonou por aquela obra sair da editora. O livro fica perdidão lá dentro, sabe? Não tem nada pior. Aí a gente falou, não dá, não tem como. E aí a gente saiu na caça de uma editora pro livro, batemos na porta de todas as editoras do Rio de Janeiro, viemos para São Paulo, batemos na porta de todas as editoras, reunimos com todo mundo, falamos, gente, olha só, a situação é essa. Nisso a gente já tinha mandado o livro pro Rodrigo Teixeira também. O Rodrigo leu, a Nina, que trabalhava com ele, a Nina Cópico, leu o livro e virou pro Rodrigo e falou, Rodrigo, compra esse livro. O Rodrigo não tinha nem lido ainda. Ela falou, compra esse livro. Ele falou, beleza, vamos comprar esse livro. Depois ele leu, ele falou, não,
dá pro carinho, o carinho que tem que fazer. E foi o filme que foi feito assim, em tempo recorde, mais rápido que eu já vi na minha vida. O filme ser produzido, sabe? Ele foi vendido pro Rodrigo Teixeira em 2015 e em 2019 tava ganhando prêmio em Cannes, sabe? Nossa. Então assim, foi tudo muito rápido, sabe? O livro chegou a ser publicado primeiro no exterior do que no Brasil, então? Não, ele foi publicado primeiro no Brasil. Porque daí nessa saga, nessa volta, a gente foi para todo mundo e aí, enfim, rolou quando a gente já estava vendido para a Europa toda, sabe? Aí rolou um leilão e aí a Companhia das Letras ficou com o livro e eles ficaram, não, gente, como assim? A gente não tinha comprado esse livro antes. Eu falei, também não sei, sabe? Como assim? Não seria comum, já aconteceu, né? O Zero do Loyola Brandão foi primeiro publicado, se não me engano, na Itália, e depois é que foi publicado no Brasil, mas era por causa daquela situação de ditadura e tal. Hoje em dia, exato. Não, é muito raro, é muito crianças difícil. infelizes. Mesmo isso, assim, a gente sempre fala para os autores, não existe isso de você apresentar um original no exterior que não tenha nem editora aqui ainda, sabe? Muitos agentes fazem isso, de fato. Muitos agentes gringos fazem isso, mas é um negócio que às vezes, tipo, mandam pra gente um manuscrito que ainda não tem nem editora no país de origem, tá longe de ser editado, não tem a menor, sabe, data de publicação em vista, tipo, não dá, sabe? Você tem que trabalhar ali com alguma coisa mais palpável, sabe? Porque é muito livro. E isso demonstra o respeito que vocês têm pelo trabalho de edição, sobretudo, né? Sim. A gente gosta de mandar o original editado, sabe? Porque faz uma grande diferença. E daí, nisso que você contou, me pinta essa dúvida também. Tudo bem, a gente tem que tentar fazer o livro circular. Você tem algum compromisso quando mostra o original para uma editora? Tem um tempo para aquela editora ler e devolver, e daí é que mostra para outra? Ou não? Vai para todo mundo e daí quem fisgar? Depende, varia de caso a caso, assim. Mas tem algum código de ética para isso? Alguma coisa, não? Tem, né? Tem o que a gente chama de opção, que é quando é uma editora que já publica determinado autor, e a não ser que, enfim, tenha feito alguma coisa muito errada, sabe? Que o trabalho tenha sido muito mal feito de alguma forma, que o autor não queira de jeito nenhum continuar a ser publicado por aquela editora, a gente tende a mostrar primeiro para a editora, olha, esse autor aqui que você publica tá com um livro novo e tal, você quer ver, tem interesse e tal, e é a primeira editora a ver, sabe? Muitas vezes tem o autor quer muito ser publicado por X editora e pede pra gente fazer uma submissão exclusiva para aquela editora. Outras vezes a gente manda para algum, sei lá, 3, 4 editoras que a gente acha que o catálogo tem mais a ver com aquela obra, porque tem muito isso, né? Tipo, além de fazer esse trabalho de pré-edição, de selecionar os originais que vão ser apresentados, né, que a gente vai representar, o trabalho do agenciamento tem muito essa coisa de você ter uma relação com todo mundo do mercado, com todos os editores, e dentro de uma editora tem vários editores, você tentar conhecer, né, os gostos pessoais também de cada um daqueles editores, a linha que eles estão desenvolvendo, o que eles estão procurando, sabe, que tipo de livro que eles gostam, para você poder apresentar obras que realmente tenham a ver, porque não faz sentido você ficar mandando um bando de livro interessante, óbvio que se a gente está mandando, a gente achou interessante por alguma razão, sabe, a gente acha que tem algum potencial para o mercado brasileiro, mas um livro que não tem nada a ver com o catálogo daquela pessoa, sabe, então tem isso de você olhar e falar, tá, esse livro aqui, esse original, eu vou mandar para essa editora, essa editora, essa editora. E aí a gente manda para algumas, dificilmente a gente faz submissão exclusiva. E aí a gente manda, e aí se o editor fala, pô, legal, vou avaliar, me mantém informado, e aí beleza, a gente sabe que tem um interesse registrado ali. Se por acaso alguma outra pessoa fizer uma proposta, a gente vai ter que voltar a esse cara que registrou interesse, sabe? Tem umas práticas, assim, enfim, éticas, mas a gente mostra os originais para várias editoras, normalmente. Ana, agora passou essa época de Nobel de novo e toda vez a gente fica numa mais fantasia do que torcida de ter um nome brasileiro indicado para a literatura. Isso teria realmente um impacto forte, tanto internamente quanto para a criação de leitores, para uma valorização da literatura entre os brasileiros, quanto para o exterior, ou não? Tem, né? Tem, porque tem um peso, assim, tipo, as pessoas ligam para essas coisas, né? Tipo, uma validação, assim. Apesar de
de ser uma validação, tipo, gringa, sabe? De, tipo, um olhar majoritariamente sueco sobre a nossa obra, sabe? Não que a gente precise dessa validação para dizer que a gente tem uma literatura de primeiríssima, mas tem o peso, né? É aquela coisa, ganhou um Nobel. Você vê que, enfim, a galera, os autores que ganham o Nobel, os livros deles, tipo, vendem muito mais, né? Os estrangeiros mesmo, sabe? E você ganha toda uma atenção, né? Tipo, um olhar midiático mesmo do mundo todo para aquela obra, sabe? Tipo, editores estrangeiros procuram aquilo, falar quem é esse cara essa mulher que recebeu esse Nobel, quero ver a obra dele, sabe? Então, sim, faz uma diferença, assim. É bom, ajuda. Qual seria a sua solução hoje, né, neste final de outubro de 2020, esse ano leve, esse ano tranquilo para todos nós? Qual seria a solução sua para disseminação da leitura de literatura no Brasil? Eu acho que é quebrar esse estigma, primeiro de que ler é chato, primeiro de que, tipo, segundo, que, tipo, não tenho, tipo, deve ser muito legal ler mesmo, mas eu não tenho hábito. Hábito é uma coisa que se cria, sabe? Leitura é absolutamente hábito, sabe? Ninguém nasce com hábito nenhum, você cria isso. Eu acho que é você desmontar, desconstruir essa ideia de que leitura é uma coisa difícil, sabe? Uma coisa que me incomoda muito é gente que desvaloriza determinados livros. Sabe? Fala, tipo, não, mas isso daí é tipo, literatura comercial e tal, esse livro é muito bobo. E daí? É livro, sabe? Tipo, livro é entretenimento também. Sabe? Livro não precisa ser só aquele texto super cabeçudo, com experimentações estéticas da língua portuguesa, sabe? Eu acho incrível isso. Às vezes eu pego uns livros desses e fico, gente, que coisa genial. Que gênio que escreveu isso, sabe? Mas não só de genialidades estéticas vive a literatura, sabe? Eu acho que o importante é que as pessoas leiam. E se você começa a ler, e se você não tem o hábito da leitura, vai ser muito mais fácil você adquiri-lo começando a ler alguma coisa mais fácil, sabe? Mais palatável para os seus interesses. E tem isso também, tipo, não, vou ler, então me indica aí um livro que você acha que eu deveria ler. Não tem essa, não tem nenhum livro que ninguém deveria ler, sabe? Você tem que ler o que te interessa, para você começar a ler o que te interessa, quais assuntos te interessam, sabe? Sobre o que te interessa mergulhar ali e ler 300 páginas. Tipo, vai procurar alguma coisa sobre isso, sabe? Eu acho que essa seria desconstruir essa ideia de que a leitura é uma coisa muito cabeçuda, muito culta, que eu acho que está no imaginário das pessoas, até também quando eu falo que, sabe, não sei o que, esse trabalho com que, não, sou agente literário, fica, nossa, que incrível, mas você deve ler muito, né? Tipo, sim, óbvio que eu leio muito, sabe? Eu trabalho com isso, mas você nota que tem um olhar das pessoas para o mundo do livro de forma geral, sabe? Que dá uma glamourizada no agente, no editor, no autor, sabe? Como uma pessoa, nossa, você deve ser uma pessoa muito culta. Não necessariamente, sabe? Talvez. Tem que ser mais arroz e feijão, né? Talvez, mas não é isso que define, sabe, o universo do livro. Eu acho que você tem que ler. E quanto mais você lê, sabe? Então, tem que começar a ler por aquilo que é fácil mesmo, sabe? Que desce fácil, que não te cria mais uma obrigação e mais uma dificuldade no seu dia a dia, que já é difícil, sabe? Tem que ser alguma coisa para facilitar a sua vida, que você vai chegar ali e vai falar, que delícia, vou relaxar, sabe? E para a gente ir terminando, teve um coabitante seu da casa que andou passeando aí pelo centro, eu não perguntei nada. A Dandara. Ela adora um vídeo. Agente literário não dá para ter cachorro, tem que ter gato, né? Pois é, mas lá na agência todo mundo tem cachorro. Eu sou É mesmo? Com gato. A Luciana tem 2 cachorros, tem o Nelson, inclusive, que é figura conhecida da agência, tá inclusive lá no hall de funcionários no site. Ele é responsável pelas mídias sociais. Tem o Nelson, recentemente ela adotou uma cachorrinha na quarentena, também a Simone. O Miguel, que trabalha conosco, também adotou uma cachorra na quarentena, a Jéssica. E a Yasmin também tem cachorro. Mas a Yasmin tem cachorro, tem gato, tem tudo. Ela mora. Então dá. Era uma impressão falsa. Dá. Maravilha. Ana, muito obrigado. Boa sorte aí nessa
na premiação também, se bem que a gente considera, os indicados são todos, eles mostram um leque, né, do meio editorial, e é uma honra que vocês estejam conectados com o Publish News e que sejam parte desse meio editorial que a gente tanto acredita no poder de transformação dele, né, desse nosso mundo. Sim, não, é uma honra para mim estar aqui. Obrigada pela conversa, foi muito gostoso. Que bom. E uma honra estar entre esse hall de jovens talentos. Pois é, todo mundo muito diferente, né, entre si. Acho que esse ano, especialmente, a gente tem uma gama bem extensa, assim, de atuações do mercado, que é muito legal. E o vencedor tem essa participação em Frankfurt no ano que vem, se tudo der certo, essa tal da vacina vier e tal. Bolsonaro deixar a gente se vacinar. Você sentiu falta de estar presencialmente em Frankfurt esse ano? Senti. Não, eu achei esse modelo de franco virtual uma coisa desumana, assim, porque a gente teve que espalhar as reuniões que normalmente ficam concentradas ali em 10 dias, com todo mundo voltado para aquilo, elas ficaram espalhadas ao longo de um mês, com 2, 3 reuniões por dia, porque confuso e tal, e o restante do trabalho que não tem a ver com feira, intenso, assim, ritmo normal, sabe? Então, assim, foi uma experiência insana, intensa, eu tô exausta. Logo, tudo se consertará. Marifé, você vai ter que aguentar a gente de novo aí. Um beijo, Ana. Obrigado. Beijo, André. Obrigada a você.